Queria inicialmente saudar o nosso presidente, senador Confúcio Moura, ex-prefeito de Ariquemes, nossa querida Rondônia. Como prefeito, muitas lutas teve conosco aqui, lutando exatamente para a imposição de uma reforma tributária, maior justiça na distribuição dos recursos. Quero parabenizar agora, o senhor está na função agora de presidente em exercício da comissão e como senador, olhar muito essa questão, porque é uma oportunidade única que os municípios brasileiros terão pela frente, e não contemplando 2 ou 3 cidades do Brasil. Então, nós temos que olhar o conjunto da gestão tributária em todo o nosso país. Parabéns aí pela sua gestão. Saudar o doutor Api, saudar o Eduardo Paz, presidente da frente, o Flávio, demais prefeitos e prefeitas, a imprensa, enfim, todos que estão aqui conosco. Vou pedir para passar também, presidente, de você bem rápido, não vamos ocupar talvez nem os 10 minutos, apenas para dar uma ideia aqui da nossa posição. Já é conhecida, todos sabem, né? Não tomar muito tempo, mas talvez possa ter um debate. Primeiro, colocar o seguinte: aqui nesta casa era relator o senador Roberto Rocha, da emenda constitucional 110. Na Câmara, versava a emenda 45. Naquele período ali, que não faz muito tempo, cerca de 3, 4 anos, né, começou-se a ver o debate mais profundo. A reforma tributária seria a única. E aí começou a se buscar alternativa, porque o Paulo Guedes, não sei, era contra, não queria, enfim, todas aquelas mazelas que ocorreram na oportunidade. Naquele momento, ajudamos a construir, aqui no Senado, na comissão da 110, a chamada reforma, como é que é, dupla, não, duas, separar uma da outra, dual. E ocasionou exatamente o CBS e o IBS. A partir dali, a nossa entidade co-irmã passou a veicular na imprensa, inclusive em nível nacional, gastando, acredito, que um bom recurso, contra a reforma tributária, defendendo a emenda constitucional 46. Isso tem que ficar muito claro aqui o que houve naquele período ali. Manter o que estava ali sem se evoluir numa efetiva reforma tributária. Na oportunidade, junto com o Dr. Bernardo Api, tivemos muitas reuniões. Tivemos a marcha naquele ano e nós levamos 10 situações ao relator da 110, depois na Câmara, para que nós viéssemos apoiar a reforma. Porque a outra entidade, a frente, com o maior respeito que tenho, não vou aqui discutir, cada um segue o seu caminho, é francamente contra a reforma. Isso foi sempre colocado. Esse próprio comitê foi idealizado por nós, né, doutora Pia? Lá nessa comissão e outras, com a sua participação. Hoje a gente sabe que ele é muito disputado, o que é uma alegria até para nós, porque talvez o que a gente tenha feito humildemente lá atrás, hoje tem muitos pegando carona, e eu acho que é importante que venham pegar carona sim, porque a nossa luta é sempre por todos os municípios do Brasil. Então, nós nunca se posicionamos contra a reforma tributária. E também, já para adiantar, não entramos em juízo contra a reforma tributária porque ela não houvesse. Nós queremos, incessantemente, cumprir o que está na lei. Acabamos de ouvir, doutora Api, praticamente toda a colocação do comitê. E tudo que está ali, ele sempre se refere à lei. E qual é a lei que vige hoje? Não é a emenda constitucional e não é a lei complementar? Nós queremos estritamente o que está na lei, senador. Tenho respeito ao Senado e à Câmara Federal que votaram isso aí. Então, essa é a nossa luta para que está ali construir essa solução. Pode ir passando. Passar eu. Defendemos o cumprimento das 214. Nossa posição é pela continuidade do processo eleitoral em andamento. Veja bem, nós estamos numa fase já que foi instituído pelas 2 entidades, vou chamar, comissão eleitoral. Nesta comissão eleitoral, talvez bateu alguma coisa por aí, não sei em quem, né, e nós vamos mostrar aqui depois, em seguida, de que talvez pudesse até ficar fora grandes cidades, e nós não queremos. Nós vamos pessoalmente convidar todos os prefeitos de São Paulo, Porto Alegre, todos que estão aqui para entregar a chapa. Todos eram filiados uns conosco aqui. Então, nós queremos, o que estão pedindo aqui? O respeito à lei. Será que vinha no Congresso Nacional, que votou a lei, vinha aqui pedir o contrário? Será que é isso que nós vamos buscar? Ou o cumprimento? Então, vamos dar tudo que está ali. Tudo que o doutor Api falou, vão cumprir isso, vão cumprir aquilo, estão se reunindo, discutindo, isso nada vale mais agora. Vamos virar a mesa, já no final do segundo tempo lá. Porque ninguém está discutindo essa ação judicial, que entraram em juízo, que nós respeitamos, tanto a Constituição nem a lei complementar. O que está se discutindo é se a cor a pele de um componente tem que ser branca ou preta ou amarela. E com isso tiveram a liminar. E a reforma tributária para onde vai?
Qual é a responsabilidade que nós temos com o Brasil? Então, nós queremos o cumprimento. Agora, premissas da nossa entidade. Defendemos o PL 108 como foi aprovado na Câmara, em relação à eleição para o Conselho. Portanto, doutora Pi, nós estamos discutindo a 108, mas já tem a 214 que já votou e está em vigor. Ou não está em vigor a 214? Para mim, ela está em vigor. Me responde se não está em vigor a Lei 214. O que ela determina? Está tudo lá, como o senhor falou. Quem tiver 20% de filiados vai apresentar chapa. Na de 14 membros, a culpa da Confederação é ter 5.100 municípios filiados. E a nossa co-irmã, que eu não tenho nada contra, tem 140 que ela comprovou. Como é que nós vamos chegar? A que solução nós vamos chegar? E depois o comitê, enquanto entidade técnica organizada e não política, aquilo que o senhor leu aqui, doutor P. Nós queremos valorizar a parte técnica, e está lá no artigo 1º da 108 que veio para cá. Agora, querer, como estão propondo, inclusive aqui, eu digo assim, até de uma forma que eu não vou adjetivar, porque é complicado. Não, os estados estão lá, veja bem, os estados fazem parte do comitê, os 27, do estado. Então, a titularidade é do estado. Aqui não, aqui a titularidade é do representante. As nossas entidades, Confederação e Frente, não têm ingerência nenhuma, porque a política é meramente para acompanhar essa eleição. E nós temos que valorizar o que está lá, que é os técnicos, que é a administração tributária de cada estado, de cada município. Agora estão querendo mudar agora também até isso. Porque parece, essa é a nossa desconfiança no comitê, presidente. É que exatamente, se entram lá, o secretário do prefeito do município pequeno lá, não sei qual é lá, e ele sai, eu indico o outro. Mas como vai indicar o outro? Ele está representando, vai assumir o suplente dele, como está ali. Ou vai indicar outro? Quer dizer, o cargo é dos municípios do Brasil ou é de uma prefeitura do município? Veja que ponto nós estamos chegando. Então, vamos discutir toda a 108. Né? Então, queremos um perfil enxuto, impedir que coloquem por terra todo o trabalho já realizado. Pode passar. Premissa ainda. Houve ajustes. Quando da discussão da PEC 45, para então o Conselho Federativo incorporar essa atuação técnica operacional, que é isso que eu falei, que o doutor Api leu aqui, que está na lei. Eu estou sempre falando na lei. Né? É os técnicos, é a qualidade, é a independência, a qualificação que tem que estar lá. Agora, botar um agente político, eu conheço capital que tem secretário que botaram por questões políticas, não é nem técnica. E eu respeito que o prefeito, ele é que tem um mandato, ele é que manda. Não sei até que ponto esse secretário, se ele estaria ali, agora é do prefeito, eu não vou falar. Não, isso deve continuar, nós não queremos trocar isso com a emenda 100 que estão querendo propor. Não podemos, volta ainda, não podemos permitir uma politização dessa nova entidade. Olha bem o que nós estamos falando. Nós queremos estritamente o que está na lei, repito, e não vamos mudar. Eu vou tentar apurar. Diferentemente dos estados, eu já falei isso, onde cada um tem o seu representante, a emenda da Constituição, não é a lei complementar, deixa claro que no caso dos municípios a representação é do conjunto dos municípios do Distrito Federal e não de cada ente individualmente. Vamos mudar a Constituição aqui agora? Veja, com proposta que tem aqui para mudar a lei complementar, não tem nem noção do que isso é inconstitucional, não tem sentido. Então vamos fazer a emenda e mudar a Constituição. Olha onde é que nós estamos caminhando. Logo, o representante não pode ser trocado pelo prefeito. Tem que ser, e a visão que a gente tem, o medo nosso, é que como grandes cidades só conhecem a sua circunferência, tem que estar lá representar todos os municípios, porque a Constituição não distingue município lá no artigo 1º. Pode ter 5 mil habitantes ou 12 milhões, como é São Paulo. Tudo é tratado como município. Ou vão querer discriminar agora? Bom, agora aqui só para colocar aqui, ó. Veja bem o que aconteceu. O que aconteceu um pouquinho só para recordar lá, doutora Pi. Proposta da CNM, está lá a data, 6/7/23, às 18h55, o relator Aguinaldo Ribeiro apresentou parecer com o texto do movimento municipalista que nós construímos com o senhor e com ele. Tá? Que era o quê? 60% da população, 35% lei estadual, 10% que é do educação, e 5% que nós pedimos na negociação, ainda com o relator Roberto Rocha, porque os municípios menores vão perdendo população, não teriam uma segurança, pelo menos 5% eles terão. Tudo foi colocado pela nossa entidade, o próprio comitê. O
que aconteceu? Aprovado na madrugada, veja bem, na madrugada, do dia 7/7, o relator apresentou o relatório final, defendido agora pela frente, porque aí queria o apoio da frente. Como a frente estava sempre contra e viu que ia perder, então negociaram com ele, colocando o quê? Olha só, 85% da população. Está atendido toda a população, 85%. E veja o que aconteceu. Destruíram, no meu ver, não só a questão de médios e pequenos municípios, mas dos grandes também, destruíram o que tinha de residual para as assembleias legislar. Porque na nossa proposta tinha uma parte residual, os 35, que era a assembleia para discutir políticas regionais, entendeu? Lá no seu estado do Rondônia, saber como é que é melhor aplicar aqui, ou em educação, outra área, até no valor adicionado. Poderia voltar uma parte, porque interessa sim o desenvolvimento, geração de emprego e renda, que poderia ser colocado para a Assembleia, liquidaram. Este foi o maior trote que nós levamos. O doutor Api sabe como é que foi feito isso, e a discussão que eu tive com ele dessa parte. Então, liquidou com as assembleias com poder residual, que não tem mais agora, até porque é culpa delas, mas quem vai pagar é a própria população. Então, isso é que foi aprovado. Eu estou só inserindo aqui para mostrar que a gente foi abrindo mão sempre da população para as grandes cidades, para poder fazer a reforma. O texto aprovado, veio para cá e ficou daquela forma. Pode passar? Há um discurso, uma narrativa de que um representa, outro representa. Eu quero mostrar aqui com dados, e se alguém quiser contestar, está livre para contestar. Olha só, percentual de filiados, que nós estamos discutindo aqui entidades. A faixa popular acima de 80 mil, e que eu respeito a frente, porque ela diz que representa acima de 80 mil, e representa, porque tem 140 municípios filiados, tá? Isso dá de filiado 334 municípios, não é de filiado, que tem 334 municípios no Brasil acima de 80 mil. Filiados na frente tem 125. Acima de 80 mil habitantes, o mesmo critério. Filiados na confederação tem 79%, ou seja, 30% dos filiados, como é que é? 2.600 ali, 2,6%. Então, mostra que a nossa entidade é infinitamente muito maior que a frente se apregou dizendo que eu represento esse município. Nós também representamos. Nós também representamos. E queremos que esses sejam ouvidos também. Representação da população. Não é porque Rondônia tem pouco habitante que vai ficar fora de tudo. Agora aqui, filiados, que é o que interessa. Acima de 80 mil, filiados na CNM, tem 84,9 milhões, 78%. A frente tem 64 milhões, 59%. Isso é para desmentir aquela cantilena que tem até na imprensa, que eu represento. Está aqui os números. Isso foi colocado na mesa com as entidades, tudo, trazendo dados confiáveis conforme determina a lei das associações. Então, além de possuir uma representação menor da população, aproximadamente um terço está concentrado em 4 municípios. E que eu respeito esses municípios, São Paulo, Rio, Fortaleza e Salvador. Quase a metade de todas essas inscrições, e que estão bem contemplados. E que ninguém quer briga com eles, quer pelo contrário, acolher. Como estão agora, saindo daqui, lá na 66, proposta de emenda constitucional, que é toda da nossa entidade, brigamos aqui, aprovamos no Senado, agora a frente está entrando muito bem que entre. Agora nós vamos colher, pode entrar. Não estamos com ciúmes, não. Pode ir lá dizer que até foi vocês que fizeram essa proposta e que lutam há 2 anos para que isso venha a ocorrer. Então, 61% CNM e 45% frente. Pode passar. 3 caminhos possíveis. Agora eu quero começar já para encerrar. Hoje, presidente e demais senadores, nós temos no meu cenário, na minha aqui, muito por intuição, isso aqui não tem base científica. Seguirmos o que está definido na Constituição, no projeto de lei 108, já aprovado na Câmara, e na lei 214. Esse é um caminho. Vamos fazer eleição. Não precisam ter medo da eleição, a frente pode ganhar a eleição, tomara que ganhe, não tem nada, mas vamos cumprir a lei. Está lá na lei complementar e na própria emenda constitucional. Segunda possibilidade, um acordo entre as entidades para a formação da chapa conjunta de eleição de 13 representantes. Porque na de 14 até parece que estão doando para nós. Não, nós temos 5.200, tem 140. Não pode ser tanta mentira assim. Não pode. Um acordo, a semana que vem a reforma tributária está andando. E o terceiro é que estão querendo a virada de mesa. Vão virar a mesa? Nós vamos talvez ajudar a não virar. Vamos deixá-la em pé. Quem quiser virar, tá?
A marcha agora. Eu não estou aqui hoje com o prefeito, nem mobilizei prefeito. Aqui estão alguns prefeitos, estão aqui, que eu também quero fazer referência. Está aqui o Fernando, está aqui o Hudson, está aqui o Edmar, está aqui o prefeitos do Paraná, lá do Rio Grande do Norte, vários estados que estão conosco. E nem estão aqui dizendo que vão ameaçar nada, porque o Senado é soberano, é a casa da federação, é a casa que decide. Agora, nós não vamos aceitar a virada de mesa. E isso tem as seguintes consequências. Se tiver um acordo, que nós estamos propondo há tempo um acordo, presidente, aí depende de pressão externa, porque tem uns que querem ficar lutando aí pela manutenção até mais quantos anos. A reforma não pode parar. O Bernardo Api falou em 50 milhões que tem aí por mês para esse comitê funcionar. Sem o nosso comitê sendo instituído, não tem como o CBS e tudo mais, o próprio da União, bem, senador, subsistir. Então, o que nós estamos colocando aqui? Esse cenário para que o Congresso, a sociedade brasileira, entenda isso aí. Nós não fomos contra a reforma nunca, nós não entramos em juízo, nós aceitamos todas as partes que lá no Comissão Eleitoral decidiram, estão lá em juízo, não aceitam nada, porque estão apostando, deputado, senador Ariquemes, que aqui no Senado ocorra virada de mesa. E que se mude tudo, talvez até a Constituição, porque as propostas que eu vi aqui são, a maioria é inconstitucional, não tem, eu acho que quem fez não olhou bem. Afora questões como eu já falei aqui. Então, essa é a nossa posição. É a posição que eu trago aqui, e os senhores acompanharam, mais de 15 mil participantes a semana passada, retrasada aqui em Brasília. Nós estamos respaldados pela democracia, o princípio do voto. Tem que ter respeito. Porque uma estadual, que nem é do meu estado, a FAMURS, ela representa 10 milhões de habitantes, 9 milhões de habitantes, Porto Alegre tem 1,5 milhão. Então, essas entidades têm representatividade e estão trabalhando conosco. Nós não estamos mobilizando. Então, finalizo, acho que tem mais, é só isso aí. Então, queremos colocar o comitê e a reforma tributária de pé ou vamos modificar de forma casuística tudo que já foi amplamente discutido com a sociedade e com o Congresso, e o Brasil precisa dela, então depende do Senado. Está na mão do Senado chamar as partes e tomar uma decisão, dizer, olha, vão se acertar e nós estamos aqui para acertar. Quem não quiser acertar, que diga que não quer, mas também não vamos capitular. Uma coisa é acordo, outra coisa é capitulação. Nós queremos que os 150 milhões de brasileiros que estão filiados conosco também, que a população seja ouvida. Então, a nossa posição é muito clara essa, e estamos alertando e deixando aqui registrada a nossa posição. Queremos, de preferência, um acordo, queremos ou cumprir a lei, sair a eleição, ganhe quem ganhar, ou então vamos tentar mudar a lei. Aí vamos discutir aqui não sei quanto tempo, vamos para a Câmara, nós vamos brigar por lá, vai voltar para cá, vai para lá, e eu pergunto para o Flávio, não pergunto não, coloco, os estados estão aí querendo também entrar com ação em juízo, talvez, para poder cumprir. Quem é que criou esse problema? Se a Confederação tem problema, diga qual é o problema que nós criamos para que isso não ocorra. Pronto, nós abrimos mão na hora. Tem que chamar quem está em campo e quem está ocasionando tudo isso. Acho que é hora de todos tomarem posição, sob pena de a reforma tributária. Daqui a pouco poderá, um ano ou dois ou três, que vai para juízo, vem decisão daqui, vem decisão de lá, politicamente não se deixa votar mudança lá e outra aqui. Então, está aqui a solução. Em resumo, queremos o cumprimento estrito da lei. Da lei, doutor Bernardo. Não é fazendo reuniões, querendo conduzir para cá ou para lá, que teria um acordo. Que acordo? O acordo está aqui na lei. Está aqui na lei. Então, essa é a nossa posição.